desmoralizar aqui com o meu número de votos, dos quais eu tenho muito orgulho, pra mim não é um motivo de vergonha. Sabe por que eu fiz isso? Tu sabe, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante aqui pra gente saber. Tu é a favor de uma revolução, certo? Tá, essa revolução vai ser feita como? Com a classe trabalhadora organizada. Tá, mas como, na prática, como é que ela vai ser feita? Aonde você quer chegar? Eu quero saber. Eu acho que eu sei aonde você quer chegar. Não, eu quero saber Você a quer tua chegar na resposta. questão do armamento. Não, eu quero saber. Tá, tem armamento? Claro. Tá. Já pegou Nenhuma numa classe arma? dominante vai abdicar do poder de maneira pacífica. Tá. Tu já pegou numa arma? Já. E como é que foi? Aonde você quer chegar? Eu quero saber exatamente, na prática, o que isso significa. Porque, veja bem, ó, eu vou trazer uma coisa que eu acho muito importante. Tu comentou do MBL, né? A questão é a seguinte, eu, pelo menos, tento ser uma pessoa razoavelmente honrada e não covarde pra não ficar falando dos outros nas costas, certo? Eu tô aqui debatendo com você e não com seus colegas, não com outros representantes do PSTU. Portanto, eu quero saber exatamente a respeito da sua atividade política, tá? Uhum. Porque em 2016, tu tentou se candidatar a vereadora sem usar do dinheiro público, tá? Perdeu. 2022, tu recebeu mais de 16 mil reais de dinheiro público pra fazer tua campanha pra deputada e perdeu. Aí, em 2024, você recebeu 80 mil reais de dinheiro público pra tu fazer a tua campanha de trabalho, a tua campanha pra deputada estadual e perdeu de novo. E aí eu me pergunto, tu é incompetente ou tu desviou esse dinheiro? Porque nem as tuas redes sociais conseguiram crescer. Tem cerca de 5 mil pessoas no teu Instagram e nas outras tem, sei lá, 100, 180, 500 pessoas. E ainda assim você tá aqui debatendo comigo. E a questão é... Não, eu sou uma pessoa humilde. Veja que tem 500 pessoas de unidades, não são 500 mil. O que tu faz com esse dinheiro? Tu não consegue contratar nenhuma pessoa competente pra usar disso pra obter sucesso na tua campanha? Porque uma das suas campanhas tu teve 329 votos. Isso é na maior cidade da América Latina, lá na minha cidade, lá de Carazinho, do interior do estado. É simplesmente um absurdo. Mas veja bem que me parece que, evidentemente, devido ao fato de que vocês não conseguem ganhar, vencer a opinião pública através de vias democráticas, não existe realmente outro meio, exceto meter uma arma na cara delas e impor isso à força, através de um regime. Não. Caso contrário, democraticamente, eu vocês não defendo. conseguem. Não defendo. Tá, botar pra onde arma foi na o dinheiro, cabeça então? de Como é ninguém. que você não conseguiu se eleger com 80 O mil? dinheiro foi utilizado na minha campanha política e é isso. Tá, então tu é incompetente. Não, acho que não se trata disso. Se Não, tu trata não é incompetente. de que as ideias que eu defendo são ideias ainda marginais na sociedade. Elas ainda não foram amplamente divulgadas a ponto de tomar os corações e mentes e ganhar a consciência mesmo da maioria da população. Mas eu queria te lembrar, se você é de fato uma liberal como você reivindica, que o liberalismo surgiu como uma ideia minoritária na sociedade. O liberalismo surgiu através de uma luta de classes, de uma revolução, inclusive, que em alguns momentos você já disse que você reivindica, então não entendi exatamente qual é o problema em si com revoluções, da forma como você está abordando aqui agora. E toda a ideia que já existiu foi mais ou menos minoritária, ganhou mais ou menos as pessoas. E qual é o problema disso? Digo, sim, tive 300 e poucos votos, com muito orgulho. Fiz uma campanha sem receber dinheiro de empresa, de mega empresário, de patrão, sem defender os direitos da burguesia. Fiz uma campanha na porta de fábrica, no chão das periferias, mobilizando as mulheres da classe trabalhadora. Engraçado que o debate aqui é sobre mulheres, mas você até agora não falou nada sobre isso. Galope de guicho, não se esqueçam Fiz disso. uma campanha focada nos setores da população que eu acredito que são aqueles capazes de lutar a ferro e fogo contra o capitalismo e tenho muito orgulho disso. Não fiz isso para defender apologia ao estupro. Não fiz isso para dizer que as mulheres ucranianas no meio de uma guerra são mais fáceis. Não fiz isso para relativizar o que é o nazismo. Não fiz isso para relativizar uma série de coisas que o MBL, a sua organização política, defende. Então, digo, não sei, você pode seguir dizendo que eu utilizei da falácia X, Y, Z,
que, sinceramente, eu acho que serve mais para você seguir alimentando o seu personagem do que pra gente, de fato, trazer conteúdo para esse debate. Porque eu tenho a impressão que você não está conseguindo responder aos temas reais que eu coloco aqui. Então, veja, Espectro não falou nada sobre os bilhões de dólares aí envolvidos em lavagem do dinheiro. Que fique claro para quem está assistindo. Eu defendo que isso vá para a classe trabalhadora. Eu defendo que isso vá para melhorar a vida das mulheres. Eu defendo que isso vá para a gente criar mais delegacias da mulher. Eu defendo que isso vá virar verba para combater a violência contra a mulher. Eu defendo que isso vire política pública para a gente reduzir o número de feminicídios. E aqui, Espectro, aparentemente, concorda com a continuidade da lavagem de dinheiro, concorda com a existência do monopólio do crime, com os capitalistas do crime, porque nós estamos debatendo crime organizado, mas parece que não. Então, é isso. A revolução que eu defendo, ela é construída por pessoas simples como eu, trabalhadores comuns, que simplesmente estão revoltados com o que é a vida nesse sistema, que não aguentam mais ser roubados pelos bancos, pelas empresas, pelo Estado, por burgueses, não aguentam mais ser enganados por partidos e organizações políticas como é o MBL, que dizem parecer muito legais, querem muito defender a gente, são muito galera, mas que no fundo representam as mesmas ideias velhas da classe dominante de sempre. E construo essa revolução com muito orgulho, sim. E vou continuar tendo mais voto, menos voto, e vou continuar me candidatando, porque acho que é legítimo. Acho que é digno, sim, defender as ideias que eu defendo dessa maneira. O problema é que a sua campanha, ela é subsidiada por pessoas como eu e de inúmeras outras pessoas que não concordam com as suas ideias. Não tem absolutamente nada contra. A questão é que tu precisa ser minimamente competente para conseguir fazer isso. E tu não está conseguindo executar isso com o mínimo de excelência, de modo razoável. O caso da Amanda Vettorazzi é o contrário. Ela não conseguiu se eleger sem o fundo eleitoral por muito pouco. Foi por pouquíssimos votos que ela não conseguiu isso. Mas aí tu tá falando sobre o Arthur Duval, né? Sobre o caso das ucranianas, sobre os bancos, sobre isso, sobre aquilo, sobre o pônei, sobre a Xuxa, sobre os pavões, sobre a extinção dos animais na África e não sei o quê. Tu começa a misturar e, mais uma vez, conectar, pelo menos tentar conectar vários assuntos diferentes de modo desconexo, dando a impressão de que eu não consigo responder todas as coisas. Por isso que eu fico pedindo, implorando pra ti. Mantenha o foco. E aí tu perguntou, por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou malvada. Porque eu sou muito má. Porque eu sou uma vilã de histórias da Disney. Porque nossa, meu Deus do céu, o que eu mais quero é poder para oprimir os pobres, coitados. Nossa! Existem poucas pessoas que são tão malvadas e maquiavélicas como eu. Realmente, eu assumo, eu sou uma terrível vilã. Agora, contrariamente a você, na verdade eu acredito que as pessoas eventualmente elas vão discordar, tá? Elas vão ter perspectivas distintas para chegar em determinados valores que elas compartilham em comum. Então, por exemplo, justiça, igualdade, que elas vão ter acesso à educação e saúde, mas eventualmente elas divergem dos caminhos para chegar nesses resultados. Então, eu não acho que tu é uma pessoa mau caráter, eu não acho que tu é uma pessoa mal intencionada, porque tu tem outros meios de chegar aos mesmos objetivos do que eu. E veja bem, sobre o caso do Arthur Duval especificamente, veja que ele foi o segundo mais votado sem fundo eleitoral. 2022, a Isa Pena ganhou mais de 2 milhões e perdeu. O deputado mais econômico da Alesp foi o Arthur Duval, passou em 3 PLs, performance bom de autorização do Estado para comprar vacina, meia entrada, barrou aumento de salário dos fiscais de renda, barrou aumento 4K para verba de gabinete de deputado, barrou auxílio para funcionário público de 10K, barrou a proibição do Pix. Na pandemia, quando ele tinha todas as desculpas do mundo para ficar em casa dormindo, ele teve indicação de redução de salário para deputados na pandemia e isenção de ICMS para hospitais. Ou seja, ele também foi coautor do aumento do ICMS só com a aprovação da Alesp e teve 97% de presença. Então veja que para uma pessoa extremamente maquiavélica, mal intencionada e que inclusive o tempo todo é acusada de inúmeras atrocidades que inclusive não tem absolutamente nenhuma prova factual, fez muito mais pela vida de mulheres do que o seu partido, que simplesmente não consegue ter relevância. Ele não consegue ser escolhido pelos pobres trabalhadores que vocês vão em busca em porta de fábrica. Por alguma razão, essas pessoas não escolhem vocês. Elas não votam em vocês. E a opinião dessas pessoas deve ser levada em consideração. Se essas pessoas não conseguem ser convencidas, me explica
como chegar à tão desejada revolução se na prática as pessoas, os proletários, não são convencidos. E veja bem, não se trata apenas do Brasil. Em alguns outros lugares aconteceram revoluções do proletariado e as pessoas simplesmente têm nojo desse regime. Elas têm horror de estados, de regimes autocratas, comunistas e socialistas. Por que dessa vez vai ser diferente? Me explica, porque assim, me parece que, na verdade, é uma idealização, é uma abstração, em que as pessoas vão ter que colocar todas as fichas delas por essa abstração e, assim, arriscando tudo que é familiar, tudo que é comum, tudo que é compartilhado e seguro e que tem funcionado desde então e, na verdade, tem melhorado ao longo das décadas para algo que elas nem sabem se vai dar certo. Como? Por que as pessoas deveriam fazer isso? Elas deveriam arriscar absolutamente tudo que elas têm de familiar, de seguro, para algo completamente idealizado, uma completa abstração que em absolutamente nenhum lugar do mundo conseguiu sustentar ao longo das décadas. Muito pelo contrário, os melhores países, as melhores civilizações se desenvolveram justamente através de uma maior liberdade de mercado, através do capitalismo. Para quê? Para que exatamente uma revolução armada? E aí tu vai afirmar, ah, não, mas é que ela fugiu das lavagens de dinheiro. Como assim? Por que eu seria a favor da lavagem de dinheiro? É um absurdo isso. Isso aí é literalmente uma tentativa de inferir algo que eu penso. Eu até agora não afirmei absolutamente nada a respeito do que tu pensa ou deixa de pensar. Eu te pergunto as coisas diretamente e tu me responde. Inclusive, tu reclamou disso. Eu preciso saber quais são os nossos pontos em comum, quais são nossos pontos de acordo para eu continuar podendo desenvolver o meu argumento. Eu não estou inferindo que tu é a favor do crime organizado. Eu não estou inferindo que tu é uma defensora do genocídio autocrata. Eu não estou inferindo absolutamente nada a respeito do que tu pensa, certo? Eu não disse que tu é mau caráter, que inclusive tu também inferiu. Eu estou te perguntando coisas. Então, veja que se a gente estiver falando sobre bancos, ah, porque o banco faliu. Mas que fale, então. Eu defendo a falência desses bancos. Eu não estou defendendo que o Estado use do seu subsídio, que na verdade é produzido pela mão de obra do trabalhador e pessoas comuns como eu e você, para salvar esses bancos. Quando que eu defendi isso? Como inferir isso? Eu sou mais liberal, eu não sou uma anarcocapitalista. Eu defendo a intervenção do Estado. Eu não quero que o Estado seja extinto. De nenhuma forma. Eu acho que ele é necessário. Ele é fundamental para uma sociedade poder se desenvolver, inclusive para que a gente possa combater oligopólios, monopólios. O Estado é importante. Ele é fundamental, na verdade. Inclusive, esse é segundo a Convenção de Estudiosos Econômicos, um dos principais fatores para o enriquecimento de grandes potências hoje, que foi a estabilização das instituições, a divisão dos três poderes. Isso foi extremamente importante para a riqueza de determinadas nações. Então, veja, eu não sou contra o Estado. Eu não quero que o Estado seja extinto. Mas a gente precisa tentar ter o mínimo de honestidade intelectual de não ficar conectando um assunto com o outro. Outra coisa, tu falou que o MBL defende a promoção do estupro. Tu realmente falou isso? Repete, porque eu vi tu falando isso antes. Sim, eu acho que tu acha que o MBL... fala do Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas promove a cultura do estupro. Você que trouxe, no meio do nada, o debate sobre os partidos, querendo me desmoralizar aqui com o meu número de votos, dos quais eu tenho muito orgulho, pra mim não é um motivo de vergonha. Sabe por que eu fiz isso? Tu sabe, né? Não sei. Sim, eu te respondi. Devido ao fato de você começar a acusar as pessoas que não estão aqui pra se defender, eu tentei retomar o assunto a respeito de nós duas, porque tu tá debatendo comigo, não com o Arthur Duval.